Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu escolhi aqui um tema bem interessante para as provas de vestibular, as provas de vestibulares de particulares também, da UES, do Enem. E esse tema é o tecido sanguíneo. Tem muitas coisas importantes que eu vou compartilhar com você aqui nessa tela e nessa aula. Eu quero que você fique bem atento, tá bom? A todos os momentos importantes aqui. Então, para começar, eu quero te lembrar que o sangue, ele é formado por quê? Ele é formado pelas células, tá? Nós temos aqui células e as plaquetas que não são células, como você está vendo aí na tela, tá? Plaqueta não é célula, ela é um fragmento de célula, por isso que a gente vai chamar isso aqui de elementos figurados, como você está vendo aqui, tá ok? Bom, outra coisa importante é que é o seguinte, esse nosso sangue ele vai estar dividido em quê? No plasma sanguíneo e nesses elementos figurados. E no plasma sanguíneo, a gente vai ter uma grande participação de água, lembrando que esse plasma corresponde a 55% do nosso volume, tá certo? E lá você vai encontrar sais, aminoácidos, ácidos graxos, glicose, vitaminas, hormônios em geral, que aí entra em acordo com a função mais importante do nosso sistema endócrino, que é o de transporte desses hormônios aí. Nós temos gases, nós temos excretas, por exemplo, como a ureia, né? E algumas proteínas, como por exemplo, fibrinogênio. Desse nosso sangue, nós temos que 2% corresponde aos chamados glóbulos brancos, né? Os leucócitos de defesa aí da gente. E 43% vão corresponder aos glóbulos vermelhos, que vão ter essa função aí de transporte de gases, como a gente já sabe, tá ok? Então, aqui você tem as proteínas especiais do nosso plasma, que correspondem à albumina, globulinas em geral, tá? As aglutininas que você vê lá no sistema sanguíneo também, na parte de genética, né? O anti-A, o anti-B. Então, lembra que todo esse conteúdo aí está nesse plasma como proteínas especiais, tá ok? E aí, como eu já falei, enzimas, hormônios, vitaminas, aminoácidos, os produtos de excreção como ureia, ácido úrico, creatinina, os lipídios também, que são importantíssimos, né, no caso, colesterol, triglicerídeos, e nós temos, obviamente, também a nossa glicose, que vai estar aí presente para ir para as nossas células, né? Lembra lá que a insulina, já falei no vídeo aqui anterior, a insulina vai pegar essa glicose e vai entregar para as células, tá certo? Então isso aí tudo é muito importante que a gente saiba, tá ok? Bom, outra coisa super importante, nós temos as hemácias com essas funções importantes de transporte de gases, né? Transporte de gases, no caso, o oxigênio e o gás carbônico. À medida que essas hemácias vão passando pelos tecidos, elas vão deixando lá o oxigênio para que eles possam fazer o seu processo de respiração celular e vão pegando o gás carbônico, ok? Mas nós temos aqui os leucócitos como um grande grupo de células de defesa, ok? Nós temos aqui, veja bem, os linfócitos e os monócitos, tá? Esses linfócitos aqui vão trabalhar exatamente na linha direta de combate às nossas infecções, tá bom? Então nós temos os linfócitos de dois tipos. Nós temos aqui os linfócitos T e nós temos os linfócitos B. Os linfócitos T agem predominantemente no ataque às células infectadas ou às células que por algum motivo perderam a razão, ficaram loucas aí, como células cancerígenas. E nós temos os linfócitos B que atuam na produção de anticorpos. Então é muito importante que você faça essa diferenciação, tá? Esses monócitos aqui vão dar origem a um grupo de células de defesa que são os nossos chamados macrófagos. Então, esses macrófagos estão espalhados pelo nosso corpo inteiro, né? Formando aquela nossa chamada rede mononuclear fagocitária, tá ok? Um detalhe interessante também é que essas duas células aqui, né, esses dois tipos celulares, linfócitos e monócitos, são chamados de agranulócitos. Vou colocar aqui abreviado, tá? Agranulócitos. Você não percebe grânulos proteicos no seu citoplasma. E essas outras três aqui, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, são aquelas que a gente vai chamar de granulócitos e vai ver aqui a função predominante de cada um também. E as plaquetas estão ligadas aqui, no caso, ao processo fundamental de quê? De coagulação sanguínea, ok? Lembrando que todas essas células aí, elas são produzidas onde, professor? São produzidas aí na nossa medula óssea vermelha, né? Se você pegar aqui o interior dos ossos, como você está vendo aqui na figura, tá? Nós temos aqui a nossa medula óssea vermelha e essa medula óssea vermelha vai produzir essas células e vai lançar aqui, ó, direto no interior dos vasos sanguíneos, tá bom? Aqui, como eu estou te mostrando nessa figura também, você que está acompanhando,
nós temos aí as células-tronco, né, ó, maturando e formando aqui um neutrófilo, que vai aqui para a corrente sanguínea, ok? Nós temos aqui também a formação dos eritrócitos, né? Célula-tronco e aqui a formação dos eritrócitos lá dentro. Lembrando que nós temos aqui vários estágios na formação dos eritrócitos ou hemácias, e um deles aqui é o chamado reticulócito, que ao expulsar o núcleo, aí sim ele vai se transformar na hemácia, que é uma célula bicôncava, é uma célula que não tem núcleo, justamente para ampliar essa função dela de transporte de gases, tá ok? Então, nós temos bem aqui também uma célula grandona, estão vendo aqui, ó? A célula grandona aqui, ela vai ser chamada de megacariócito. Por que ela é megacariócito? Justamente porque ela tem, né, aqui o megacariócito, vou colocar aqui MC, justamente porque ele tem um núcleo muito grande, tá? Mega quer dizer grande, cario, né, quer dizer célula, e, cario quer dizer núcleo e cito quer dizer célula. Então, ela vai produzir, ela vai se fragmentar aqui, ó, pequenos fragmentozinhos que são as plaquetas, que vão ter um papel todo importante, que eu vou abordar aqui no outro vídeo também, tá? Para nosso processo de coagulação sanguínea, ok? Bom, então vamos dar uma olhadinha numa coisa muito importante aqui, ó. Nós temos aqui uma célula-tronco, tá? Principal, tá? Célula-mãe-tronco, digamos assim. E essa célula vai dar origem a duas linhagens importantes de células aí, ó, tá? A linhagem chamada de mieloide e a linhagem chamada de linfóide. Isso o vestibular pode, obviamente, perguntar a você também, tá? Essa linhagem linfóide vai dar origem ao chamado linfoblasto. E esse linfoblasto, ele vai produzir os linfócitos B, os linfócitos T, tá? E os linfócitos T citolíticos naturais, os natural killers também aí na nossa corrente sanguínea, tá ok? Então, tudo que for ligado aqui aos linfócitos tem origem a partir do chamado linfoblasto, que é uma linhagem linfóide. Já com relação à chamada linhagem mieloide, nós temos aqui, para simplificar, que toda a linhagem mieloide aqui, ela é composta de quê? De glóbulos vermelhos, das plaquetas, derivadas lá que você viu dos megacariócitos, e também ela vai ser derivada aqui, né? Vai derivar os chamados granulócitos, que são os basófilos, os neutrófilos e os eosinófilos, tá bom? Então, aí você percebe uma formação diferenciada em dois grupos, e isso também é super importante para o nosso vestibular. Agora vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente, né, fazendo aqui uma revisão sobre essas células brancas, né, sobre os leucócitos que nós temos aí. Então olha só, primeiramente nós temos aqui os neutrófilos, tá, que representam de 45 a 75% dos leucócitos, ou seja, a maior parte, tá? Possui um núcleo aqui trilobulado, como você está vendo. Esses neutrófilos, comumente num processo infeccioso, eles passam pelos vasos sanguíneos e vão ao encontro do foco da infecção, que a gente chama de diapedese, ok? Então, eles vão fazer a fagocitose, tem essa função fagocitária no início de um processo infeccioso. Então, são células generalistas e muito importantes nesse nosso processo de defesa. Já os basófilos compreendem apenas 0,5% a 1% dos glóbulos brancos, tá? E eles têm um papel muito importante nos processos inflamatórios e respostas alérgicas. Por quê? Porque eles vão liberar mediadores, que são as histaminas, os chamados leucotrienos, tá? Para justamente os vasos dilatarem e você ter uma ação mais efetiva das células brancas migrando aí para o local de defesa. Então, ela vai apresentar, professor, semelhança com os chamados mastócitos? Sim, lá do nosso tecido conjuntivo propriamente dito. Bom, os eosinófilos, você percebe que eles tem esse núcleozinho aqui bilobulado, como você está vendo, tá certo? E atuam especialmente em defesas parasitárias, como por exemplo, posso te dar aqui exemplo, a esquistossomose, né? O trypanosoma cruzi, tá certo? Lembrando também que os corticosteroides, que a gente toma às vezes como medicamentos, a gente já vê muito que eles são imunossupressores. Por quê? Porque eles vão retardar a passagem de eosinófilos da medula óssea para a corrente sanguínea, tá bom? Já os monócitos fazem o quê, né? Dão origem aos macrófagos para a fagocitose de vírus, bactérias, fungos. Então eles são extremamente importantes por esse papel de originar células tão importantes que são os macrófagos, tá certo? E os linfócitos, nós temos duas linhagens, os linfócitos T, né, que podem ser os linfócitos T auxiliares,
que orientam os linfócitos B na produção de anticorpos mediando uma defesa. Nós temos os linfócitos T supressores, que são importantes para determinar o momento de parar a produção de anticorpos, regulando assim a sua atividade. E nós temos os linfócitos T citotóxicos, né, que são aqueles que vão ser responsáveis aqui, os citotóxicos, né, por produzirem substâncias que mudam a permeabilidade das células invasoras e provocam a morte de células infectadas também. Eles se juntam na célula infectada, produz uma substância que fura lá a membrana plasmática e destrói as células infectadas. E os linfócitos B na produção dos anticorpos, tá bom? E aí os linfócitos B, eles são aqueles que dão origem a outras células chamadas plasmócitos. Então, se o vestibular, por exemplo, falar de que os anticorpos vêm dos plasmócitos, tá certo? Porque os plasmócitos vêm lá dos linfócitos B, tá bom? Espero que essa dica tenha te ajudado, essas dicas sobre o tecido sanguíneo. Continue acompanhando aqui o nosso canal, o nosso Instagram, para que você receba sempre mais e mais informações, tá bom? Sucesso para você e uma excelente aprovação aí nos seus vestibulares.